gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um assunto muito legal pra gente comentar, que é o Barroco. Então a gente vai falar um pouquinho de literatura brasileira, sobre o que foi essa escola literária, sobre esse contexto histórico e as principais características desse movimento. Bom, eu fiz um resuminho aqui sobre o Barroco, com alguns exemplos, né, da literatura barroca e com as principais características, né, resumidas em tópicos. Então, caso você queira ter acesso a esse resumo, é só ir lá no Instagram e printar, que eu vou deixar nos destaques lá no Instagram certinho. Bom, para começar, é sobre o contexto histórico que o Barroco vai acontecer. O que estava rolando na época? Muitas renovações culturais trazidas pelo Renascimento. Só relembrando, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento artístico, filosófico, cultural que proporcionou a ascensão da razão. E onde entra o Barroco nessa história? O Barroco vai ser aquele movimento literário que vai tentar conciliar essa ascensão da razão com a religião, com a fé. Então, o homem que até então era tão religioso, que considerava as divindades, que considerava Deus como algo supremo, vai agora se deparar com outro tipo de raciocínio, vai se deparar com uma certa desvalorização das tendências religiosas. Então, o Barroco ele vai vir para tentar conciliar o homem que vai adorar a Deus, que se prostra, que se considera indigno da glória de Deus, mas também o homem que considera que a razão é fundamental agora para a época. Então, depois do Renascimento, não tem como o homem ser o mesmo, não tem como o homem voltar atrás e ser completamente religioso como era. Por isso o Barroco vai ter que conciliar essas duas ideias tão contrastantes, essas duas ideias que se sobrepõem muito, mas ele vai tentar juntar tudo isso. E esse basicamente é o homem do Barroco. Uma figura muito importante para o Barroco vai ser o Gregório de Matos, que também é conhecido como o Boca do Inferno. E por que o Gregório de Matos é tão importante? Ele vai ter poesias líricas, poesias satíricas, poesias religiosas, vai ter de tudo na obra dele. E eu trouxe alguns exemplos para a gente dar uma analisada, para não ficar só nisso de teoria, para a gente realmente ler o que ele produzia. Eu trouxe o poeta na última hora da sua vida, que é um exemplo de poesia religiosa. Ele diz assim: Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme inteiro, neste lance por ser derradeiro. Pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e meu delito, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar, que por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Então aí essa ideia, né, de que o homem confia em Deus, que o homem é religioso, né, daquela ideia que a gente comentou anteriormente, que o homem barroco carregava consigo essa mentalidade também de religião, contrastando com a razão. E eu trouxe outro exemplo aqui de poesia satírica. O poeta descreve a Bahia e ele começa assim: A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. E ele termina falando: E eis aqui a cidade da Bahia. Uma figura super importante para o Barroco vai ser o padre Antônio Vieira. Inclusive, alguns sermões dele, né, fazem parte da leitura obrigatória da Unicamp. E eu trouxe um trechinho do sermão da quarta-feira de cinza, que eu achei um sermão assim muito bonito. Ele fala sobre questões assim que você realmente para pensar, assim, que realmente fazem muito sentido. E eu anotei uma parte que fala assim: O pó levantado, como vão, quis fazer distinções de pó a pó, e porque não pôde distinguir a substância, pôs a diferença nas cores. Porém a morte, como vingadora de todos os agravos da natureza, a todas essas cores faz da mesma cor, para que não distingua a vaidade e a fortuna os que fez iguais à razão. Abri aquelas sepulturas, diz Agostinho, e vede qual é ali o senhor e qual é o servo, qual ali é o pobre e qual é o rico.
Distingui-me ali, se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro do escravo. Distingui-los? Conhecei-los? Não por certo. O grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o etíope. Todos ali são da mesma cor. Um trechinho, desse sermão do Antônio Vieira, que foi essa figura tão importante para o Barroco. Eu anotei também aqui uma frase dele que é super conhecida, que ele fala: o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza, o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. Então, olha o naipe, das coisas que o cara escrevia, e esse é basicamente o homem do Barroco. Bom, gente, então para terminar essa parte, da literatura barroca, eu separei aqui alguns fatos históricos importantes para a época, fatos históricos que tiveram relevância, assim, que foram mais chamativos, que tiveram mais destaque. Aconteceu muita coisa, mas eu separei alguns. Em 1601 tem a publicação da obra do Bento Teixeira, que tem início o Barroco brasileiro com a publicação de Prosopopeia. Em 1614, o padre Antônio Vieira chega ao Brasil, essa figura que a gente já comentou anteriormente. Em 1637 é a chegada de Nassau ao Brasil, que é super importante. Em 1640, ainda estava rolando o Barroco, tem o fim do domínio espanhol. E em 1694 tem a destruição do Quilombo de Palmares após longa resistência. Então, para você ver, pra gente perceber, quanta coisa tava rolando na história, e a literatura conta pra gente tanta coisa, traduz pra gente o sentimento que as pessoas tinham em relação a tudo que estava acontecendo. A literatura, ela traduz o sentimento do mundo pra gente, e isso é uma coisa muito linda. A história e a literatura andam ali agarradinhas, e eu acho isso muito perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso possa ter ajudado vocês, e que a gente possa sempre estar estudando mais a literatura, porque é uma forma maravilhosa de compreender o mundo ao nosso redor. Então é isso, gente. Tchau, e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima escola literária.